Pode ver de onde querer ver. Dúvida itinerante aqui no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, no Rio de Janeiro, terceira edição. Eu encontro aqui uma amiga do setor, é uma referência, uma responsabilidade enorme. Estou aqui com Agnes da Costa, diretora da ANEEL, da Agência Reguladora. Agnes, obrigado por conversar conosco, com a nossa audiência no DUV. De manhã a gente teve um debate muito interessante, né? A própria ANEEL esteve presente ali com o diretor-geral, com o Sandoval, mas também o Alexandre, ministro, enfim, muita gente energética do nosso setor que está vivendo um momento intenso, para dizer o mínimo, né? Eu tenho te acompanhado, leio muito, né, as coisas que você coloca ali no LinkedIn, acompanho quando consigo as audiências da terça-feira, mas pelo menos as discussões ali. Nesse teu olhar que é sempre muito positivo, crítico sobre esse momento nosso, de um evento como esse, o que dá para a gente dizer, tirar, para quem está nos assistindo, qual a visão da Agnes sobre tudo isso que foi dito até agora? Oi, gente, é um prazer estar aqui. Eu acho que o que a gente tira é o quanto que a gente tem coisas para fazer no setor elétrico e no Brasil. Quando você falou do olhar crítico, eu acho que é sempre o olhar crítico construtivo, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer um pouco da realidade, as coisas que a gente precisa consertar, mas também não perder de vistas que, independentemente disso, tem trabalhos a serem feitos e partes do setor da regulação da política pública que a gente pode ir implementando e aperfeiçoando. Até porque a gente está falando de um setor muito pujante em termos de investimento, muito moderno em termos de novas tecnologias, de coisas que têm acontecido, e aí a gente tem que ir acomodando isso na regulação e acomodando isso nas políticas públicas também para o bem da sociedade, para a sociedade poder se beneficiar tanto das novas tecnologias, quanto principalmente dos novos serviços que essas tecnologias podem prestar. E aí quando a gente vem num evento desses, que também trazem parlamentares, né, trazem políticos, a gente também escuta um outro lado que é fora do setor elétrico, que é em nível de Brasil, né, em nível de posicionamento do Brasil internacionalmente. Então a gente consegue, claro, enxergar o quanto que o nosso trabalho para o setor elétrico ele é relevante para cadeias globais de fornecimento, de tecnologias, mas também para cadeias globais de geração de agregação de valor na indústria, e todo esse olhar também do quanto que esse setor ele é relevante para o desenvolvimento econômico e social, que de verdade é o que sempre me atraiu para trabalhar no setor de energia. Então, eu acho que é um pouco um momento da gente se aterrar e falar assim, porque a gente já trabalha em várias coisas muito específicas da regulação, mas que isso tudo no fundo está conectado com uma agenda para o país que tem que fazer sentido. Certo, concordo com você. E aí, trazendo um pouco mais de tempero, eu não estou com o meu parceiro de gravação, que é o Zói aqui. Ele normalmente é quem bota a pilha, então eu não vou colocar. Vou deixar isso para quando você for conversar com a gente lá no DUV. Uma coisa interessante que eu tenho percebido é o seguinte. Acho que a ANEEL fez 25 anos, não foi isso? 27. 27 anos. 27 anos atrás, o setor elétrico fazia o papel, claro, né? Energia a gente sempre precisou, já um tanto de tempo nessa sociedade, mas o momento energético ele é diferente, porque você tem um armazenamento, por exemplo, que é coisa que a gente tinha, mas não tinha, vamos colocar dessa maneira. Aí hidrogênio verde, as renováveis, assim, tem muita coisa hoje que traz essas discussões que a gente tem vivido. E um debate que foi colocado aqui hoje, Agnes, é o seguinte: o sentimento que às vezes fica ou parece, e eu sei que há complexidade muitas vezes, mas é que a gente precisava estar mais célere, acelerando um pouco mais as tomadas de decisão, né? Como é que você vê isso? Assim, em que ponto que a gente está? Falando de hidrogênio verde, às vezes o armazenamento, não sai a regulação, precisamos da regulação, aí a gente vive um problema como está vivendo hoje do curtailment, que é um problema de todos, né? Mas o problema é que não tem transmissão, mas não tem transmissão, enfim, né? Esse caldo que a gente fica, né? Como é que a gente consegue, de alguma maneira, minimizar isso? Minimizar. Como é que a gente minimiza, na sua percepção?
acho que tem várias formas, mas uma delas que eu acho que é essencial é muito esse olhar sobre tornar mais sinérgica a governança do setor, de colocar todos esses atores para trabalharem juntos. E eu acho que o Ministério tem se esforçado para fazer isso. Por exemplo, você falou do curtailment, foi criado um grupo de trabalho, que no fundo não é o Ministério usurpar a competência de ninguém. É eles saberem exatamente o que a ANEEL está fazendo, o que o ONS está fazendo, em que medida a EPE pode ajudar no planejamento, e aí eles já estão discutindo a política de data centers, que tudo saia concatenado. E aí, com isso, a gente respeita os tempos de cada instituição, mas a gente sabe de tempos e movimentos. Por que eu estou falando? Quando assiste ou não a reunião pública da ANEEL, né, a gente tem muito essa discussão do quanto que o rito regulatório é importante. E aí, por que eu falo isso? Porque o mundo tem mudado muito, o setor tem evoluído pra caramba, então você fala assim de estabilidade regulatória, não é que as coisas não vão mudar, mas eu acho que a estabilidade regulatória e a segurança jurídica está muito no rito, que a gente vai seguir um rito de discutir com a sociedade, fazer análise de impacto regulatório, e isso leva geralmente um ano. Tem que ser feito. Tem que ser feito porque... Não dá para atropelar. Não dá para atropelar, porque lá você está fazendo basicamente decisões alocativas, tirando de uns para dar para outros. Então todo mundo tem que ser escutado. Todo mundo. Aí quando a gente pega todas essas posições, e no curtailment é basicamente isso, você tem que ouvir todo mundo para saber o que é o mais justo considerando todos esses interesses. Não dá para ouvir só uma parte e falar assim, nossa, realmente esse problema eu tenho que resolver. Esse resolve esse, cria outro, entendeu? Sim. Então eu acho que o trabalho da agência, e aí a gente sempre fala desse equilíbrio entre os agentes na missão da ANEEL, é isso. E aí o rito regulatório ele é importante por isso, porque é onde você permite a sociedade, óbvio, a gente fala do consumidor, mas assim, os agentes com todos os seus interesses que são conflitantes também externarem suas preocupações e a gente tentar desenhar a solução que a gente entenda que seja mais justa alocativamente para todos esses interesses. E aí, o importante do escutar é você conseguir enxergar quais são os impactos dessa decisão, porque senão é muito fácil você, com base, às vezes, num caso concreto, chegar e falar assim, ó, realmente isso aqui me parece muito injusto, vou resolver. Aí você resolve aqui que o problema ali. Então, e a gente sabe que tem muito disso no setor, né? Então, e aí, para dizer isso, assim, a ANEEL tem um rito que ele é mais longo. Eu trabalhei 18 anos no Ministério, e a política pública tem um rito mais curto, e é positivo que seja isso. Acho que as políticas públicas, elas são muito motivadas, assim, as pessoas acho que não acompanham muito, mas assim, são motivadas. Todas as políticas públicas têm nota técnica, tem parecer da consultoria jurídica, mas é mais rápido você fazer um decreto, é mais rápido você fazer uma lei. Óbvio que aqui tem um trabalho muito maior político de concertação, e aí você está discutindo aqui uma política que é relevante para o setor de energia, tarifa social, e a gente sabe que tem impactos lá no Ministério da Fazenda, se tem recurso do orçamento ou não, e aí vem uma dimensão política que é maior, uma carga muito maior do que na ANEEL, por exemplo, mas que, dependendo das prioridades e das urgências, ela ganha muito mais celeridade, né? Então a gente lembra, por exemplo, escassez hídrica, Covid, então você consegue tirar soluções mais rápidas desse jeito, né? Mas voltando, assim, o que eu vejo muito importante o que a gente tem visto o Ministério fazer um pouco esse papel de gerir essa governança, de falar assim, esses são temas muito prioritários, a gente está acompanhando de perto, e aí a gente, enquanto agência, trabalha junto com a EPE e o ONS para ir buscando as soluções. Então, seja no planejamento da expansão, nos leilões, seja resolvendo a questão do curtailment regulatoriamente para frente, aí tem toda uma discussão do que você faz com a ação judicial, né? Então, mas pelo menos, acho que cada um dentro do seu quadrado tenta trazer o melhor de si para aquela discussão. Muito bem, gente. Isso foi um spoiler do que aconteceu aqui na discussão com a Agnes no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. Eu digo um spoiler porque a Agnes está convidada a contar a história dela lá no Diário de uma Vida Elétrica, no DUV. Agnes, obrigado. Muito bom. Tem caldo aí, tem conteúdo. Vamos lá para a gente falar. Gente, obrigado. Acompanha a gente aí que tem mais aí vindo nessas discussões nossas aqui. Valeu.